apesar da gente colocar prazo, se organizar, você não precisa se cobrar porque é uma coisa sua, né? Automaticamente, como é pra você já vai se cobrar sozinho. Então, evite o desgaste de energia à toa, tá? Vamos supor que você se planejou para terminar alguma coisa em 7 dias. Se for um projeto pessoal, não tem problema você terminar em 10 dias. Por mais que tenha conflitos, vamos supor, com outras pessoas da sua equipe, que você está desenvolvendo o projeto, não tem problema. 3 dias a mais. Não vai quebrar o seu projeto por causa disso. Então, evite o desgaste de energia à toa quando o negócio é projeto pessoal. Um jogo que você está desenvolvendo, um software, site. Lembrando que esses exemplos que eu estou dando é basicamente tudo que a gente aborda nos cursos gerais da Dunk Code, tá? Se você não é aluno dos outros cursos, é por isso que eu estou dizendo jogos, por causa que a gente tem o treinamento de curso de desenvolvimento de games, e a gente também tem os treinamentos de desenvolvimento web em geral, né? Desenvolvimento de sistema, enfim. Por isso que eu estou usando esses exemplos, ok? Então, evite desgaste à toa de energia quando você não precisa, ok? Guarde sua energia para projetos que você precisa. Muitas vezes gostamos de praticar e acabamos nos cobrando muito. Isso é muito comum, ok? Muitas vezes você quer praticar, quer aprender alguma coisa, e quando você percebe, você está se cobrando tanto como se fosse um projeto que você teria que entregar para o seu cliente, ou um projeto que você quer colocar no mercado e você esquece que você só está praticando. Então, fique ligado quando você estiver praticando, para você não se cobrar e ficar gastando energia à toa. Guarde a sua energia em geral, para enfim, de conflitos que você tem que resolver, energia para programar para projetos que você realmente precisa. E quando você estiver estudando, coisas assim, procure sempre saber identificar os dois e a dose de energia certa que você tem que usar, ok? O segredo está na organização com antecipação, galera. Quando a gente fala de desenvolvimento de projetos, tudo que eu falei nessa aula, você vai perceber que tem duas coisas que estão relacionadas. A organização, que eu falei muito, e a antecipação. Basicamente, antecipação de possíveis erros, junto com a organização, irá lhe deixar muito mais seguro. Imagina você começar um projeto, tá todo organizado, saber exatamente o que você tem que fazer em cada dia, ou pelo menos os dias que você for programar, e ainda você ter uma tabela de todos os possíveis erros que vai dar. Pensa nisso antes de começar um projeto, como vai te gerar agilidade, vai diminuir o seu estresse e vai te deixar muito mais seguro. Por que vai te deixar muito mais seguro? Essa própria linha do slide já fala tudo. Por causa da antecipação de qualquer erro que possa vir, junto com a organização do projeto em si. Faltou escrever aqui, mas enfim, tá meio óbvio. Isso vai te deixar muito mais seguro. Ou seja, pense sempre 10 passos à frente. Eu sempre fiz isso na minha carreira como programador, sempre pensando 10 passos à frente. Sempre pensar, sempre se planejar, tá? Esse é o segredo, ok? Divisão de tempo, outro ponto muito importante. Mantenha sua rotina de desenvolvimento. Divisão de tempo, ou seja, consistência. Mantenha sua rotina de programador, sua rotina do que você deve fazer. Faça uma planilha do que deve ser feito em cada dia e o respectivo horário. Por exemplo, segunda-feira você está desenvolvendo, vamos supor que você está desenvolvendo um sistema. Então, aqui um exemplo bem básico. Na segunda-feira é o front, na quarta-feira é o back e na sexta-feira é a revisão do projeto. Um exemplo simples de uma planilha para iniciantes que estão começando agora com essa questão de produtividade, organização, de como gerenciar o tempo. Pausas são muito importantes. A cada 2 horas, a cada 1 hora não tem problema você sair para tomar uma água ou um café, tá? É muito importante você não ficar o dia inteiro na frente do computador. Você tem que dar pausas. Se você pausar e tiver tudo organizado, não tem por que se preocupar, porque você já sabe exatamente o que tem que fazer, ok? Esse é o fim do slide, eu vou deixar ele para download para vocês. Foi a aula de hoje, galera. Utilize o sistema de suporte abaixo da aula para entrar em contato com a nossa equipe. Caso queira me chamar no privado do Instagram, se apresente como aluno do curso de produtividade para programadores, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Sempre se presente, por causa que eu recebo bastante volume de mensagem, mas sempre você tem os grupos do Telegram, do WhatsApp, o suporte abaixo da aula, Facebook, enfim, contatar o Dunk Code não é problema, você tem todos os meios de suporte, ok? Te desejo um forte abraço e